Mas não é interessante que, tipo, se a gente pegar para pensar que cada ser humano é um computador, eu vou entrar na aspira de gamer. É um processador e cada processador... Pirada de gamer? De gamers, de jogos. E cada processador ele tem um problema para solucionar. Eu acho que quando a gente coloca a humanidade para pensar junto, ou através da cultura, da sociologia, dos ensinamentos e tal, e de alguma forma a maioria da sociedade chega à conclusão que Deus existe, eu acho isso interessante, porque essa não é uma conclusão só da burrice humana que não quer lidar com o escopo de morrer e acabar. Mas também é um, tipo, toda essa produção humana que a gente passou, sei lá, 10 mil anos aqui fazendo, levou para que a humanidade chegasse ainda no consenso que eu acho que Deus existe. Eu acho interessante, isso me dá esperança, de certa forma. Pode ser eu querendo justificar o meu fim certo, mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque não precisava ser assim. O Igor, como o Igor falou, poderia ter sido a conclusão de mano, realmente, a gente entendeu, a gente tá aqui ao acaso, vai todo mundo morrer, e todo mundo poderia ter aceitado isso, mas não foi isso que aconteceu, sabe? Provavelmente isso não aconteceu porque grande parte da nossa atividade cerebral delira. Aconteceu, por exemplo, porque as pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né? Cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem se faz o candomblé Sim, hoje. uhum. Então, a nossa capacidade racional ela é muito recente. No Ocidente, 2.500 anos a filosofia tem. A científica, então, é mais recente ainda, não pegou. Então, nós somos uma espécie pré-histórica, na verdade. Igualzinha ao que a gente era, no mínimo, há 300 mil anos. A gente podia estar levando esse lero aqui há 300 mil anos atrás. Iguaizinhos como nós somos. Nosso equipamento nos permitiria. O equipamento é o mesmo, certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil anos. Estou fazendo a conta baixa. Então, assim, é muito provável que essa nossa capacidade de associar, por exemplo, sons a entidades no céu, ou associar tempestades a alguma irritação que cai sobre nossa cabeça, é parte daquilo que os historiadores da religião chamam de homo-religiosos, que é uma estrutura em nós. E por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou há cerca de... Vai fazer uma conta redonda, 5 mil anos, o Deus de Israel, que depois virou o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo. No Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? Digamos, são diferentes desse politeísmo que você fica dando comida pro Deus para ele não acabar com você, ou como na Grécia e na Roma anterior à antiga, na neolítica, você cultuava os ancestrais dentro de casa, e enterrava eles dentro de casa, e mantinha o fogo vivo, e tinha que ter filho, porque se você morresse e não tivesse filho para te cultuar, você virava um demônio, certo? Então, seu filho era a guarda da sua eternidade, certo? Então, nós somos uma espécie basicamente religiosa, nós não somos uma espécie científica. A gente não tem um modo de pensar científico. Existiria uma espécie científica? Não conhecemos. Será que é possível algo assim se desenvolver? Talvez não, e talvez se a gente fosse, a gente ficasse louco. Pois é. Perigoso, entendeu? Talvez. Talvez ficasse Ou louco. a gente fosse igual o Spock, tá ligado? Mas o Spock era místico, né, meu? Você lembra que ele era místico? Eu sei que ele era bem racional, só não sei tanto. Então, a minha geração é a geração do Spock. Sim. Meu pai Agora gostava você muito entrou também num terreno... que você mais... O Spock, ele era extremamente racional, lógico. Primeiro, o Spock era um personagem híbrido, né? O pai dele era vulcano e a mãe era terráquea, como se falava. E assim... mas os vulcanos, enquanto tal, eles eram extremamente lógicos, mas eles acreditavam em vida após a morte. Tem episódios que mostram isso. Entendeu? Na separação de espírito e matéria. Spock era místico.